Olá, queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui de Presidente Epitácio, você é o nosso convidado especial a estar conosco presencialmente em nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, aqui em nossa sede. Todos os domingos, às 8h30, temos escola bíblica dominical. Também você que mora aqui em nosso bairro da Vila Esperança, onde nós estamos, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você é o nosso convidado especial a estar conosco em nossa igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Temos sala para adultos, jovens e criança, e depois aquele café da manhã, ao qual você pode participar e celebrar junto conosco. Muito bem, tivemos a lição passada, que foi a lição de número 9, que falou sobre o batismo, a primeira ordenança da igreja. Haja vista, em ordem cronológica, nós olhamos em Mateus. Primeiro o Senhor fala da ceia, mas pela Bíblia Sagrada nós vamos entender que só pode participar da ceia aqueles que já são batizados, que desceram as águas batismais. Muito bem, falamos sobre o batismo, o que é o batismo, a forma de se batizar uma pessoa, e nós entendemos, queridos, biblicamente, nós vemos 3 batismos que está bem nítido para mim e a sua vida. Eu sei que existe outros tipos de batismo, usando esse nome genérico de batismo. Podemos citar sobre o batismo do sofrimento, que dentro de uma homilética, uma exegética bíblica, nós vamos entender que lá em Mateus 20:22, ali está falando o quê? Do batismo do sofrimento. Quando Jesus fala de beber o cálice que ele bebe, ele está falando do batismo do sofrimento, no que tange a Tiago e João. Menciona outras figuras de batismo, como diz lá em Coríntios, né? Uma figura do batismo, mas nitidamente nós vamos ver expressamente 3 tipos de batismo. Primeiro batismo é o batismo no corpo. Uma vez que você é cristão, você já aceitou a Cristo, o Espírito Santo, ele te encaixa, te coloca, te introduz no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, você vai entender isso. O segundo batismo é chamado de batismo em água. Esse nome mesmo, batismo, já significa imergir. Imersão, quer dizer, mergulho, é um sepultamento. E só pode sepultar alguém que já está morto. Alguém que não morreu não pode ser sepultado. Então é alguém que morreu para o mundo e vive uma nova vida em Deus. Não significa que ele vai ser imune ou ser vacinado, não vai mais pecar de maneira nenhuma, mas que requer-se dele mais um comprometimento, uma aliança com o Senhor firmada publicamente através do batismo em águas, que entendemos que não é uma aspersão ou um respingar de água na cabeça. Entendemos que, assim como João batizou Jesus e logo saiu da água, Filipe batizou aquele eunuco e saíram da água, e João ali batizava em Elim, ali em Salim, onde havia muitas águas, ali em Enom, naquela região ali. Se não fosse necessário se mergulhar, não haveria necessidade de se falar que ali havia muitas águas. Então, pela lógica, precisa se mergulhar. Não importa, querido, se é em tanque, não importa se é no Rio Jordão, o meu batismo só vai ser válido se for no Rio Jordão. Tira isso da sua cabeça.
O importante é que seja mergulhado literalmente dentro da água. E que também não use apenas o nome do Senhor, como alguns heregem, como os unicistas, usa somente o nome do Senhor de forma consumada sua heresia. Haja vista, alguns falam de maneira imperceptível ou por inocência faz em nome do Senhor. Isso não pode ser grave, ou não é grave, mas alguém que já está premeditado, consciente de que existe a Trindade, ele parte para o envereda para a heresia usar somente o nome do Senhor, ele está cometendo um erro e quem está sendo batizado também está sendo batizado debaixo de erro. Um erro vai puxar o outro. Batismo precisa ser mergulhado. E o Espírito te introduz no corpo, é o primeiro batismo, é o batismo no corpo, depois o batismo em água, é o segundo batismo, e o terceiro batismo é o batismo com o Espírito Santo, ou com fogo, como diz Mateus capítulo 3. Esse batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder, a qual a pessoa vai ganhar almas mais a contento para o Senhor. Veja que quando ele é implantado no corpo, é batizado no Espírito. Então, esse revestimento de poder é o batismo com o Espírito Santo. Quando ele aceita Cristo, ele é lançado na igreja. Quando ele é revestido de poder, ele é lançado para fora da igreja para ganhar almas, para trazer para dentro da igreja. Esse é o batismo com o Espírito Santo, a qual Jesus disse lá em Atos 1:5, para os apóstolos, discípulos ali. Que eles receberiam esse revestimento de poder não muito depois desses dias. E eles receberam. Então, queridos, é muito importante nós entendermos sobre essa questão do batismo, que o batismo é um só, que não precisa ser em águas correntes, porque isso é uma heresia. Sabemos que o batismo em águas é após a conversão. Após a sua conversão, ele pode ser batizado. E a salvação não depende do batismo. Eu posso ser salvo sem descer as águas batismais, como um ladrão da cruz. Mas para ser batizado, preciso que ter sido salvo, aceitado a Cristo, ter nascido de novo. Então, a salvação não depende do batismo, mas o batismo depende da pessoa ser salvo. Então, isso é muito importante. Falamos também que nós não batizamos criança, porque a criança, até a sua idade da inocência, ela não tem pecado. Então, existia batismo pelos mortos na época de Coríntios, que não era válido, que não precisava. Porque aqueles mesmos falsos mestres diziam que não havia ressurreição, porque se batizar pelos mortos. Então, tudo isso são heresias que nós precisamos filtrar dentro da palavra do Senhor. Existiam os proselitismos também, que eles se batizavam quando alguém era um gentio e queria ser um judeu, um judaizante, ele fazia esse tipo de batismo. Queridos, hoje nós vamos estudar nossa lição de número 10 sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Queridos, quando falamos sobre a ceia do Senhor, a nossa palavra-chave aqui para essa introdução é comunhão. A ceia do Senhor é um ato muito importante, assim como foi ordenado o batismo, a ceia também foi uma ordenança pelo Senhor Jesus dada. E que nós precisamos cumprir. Precisamos cumprir. Se é uma ordem, ela deve ser obedecida. A ceia do Senhor, assim como o batismo, não é um sacramento. Não é um sacramento. Mas nós vamos entender no decorrer dessa lição que é
algo solene, que é algo muito importante. Muito bem, quando falamos sobre a ceia do Senhor, o nosso tópico 1 vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Primeiro, na tradição romana, o romanismo, como dizer mais claro em português, eles entendem que a ceia, ou o momento da ceia, é chamado de transubstanciação. Nós já estudamos aqui alguma coisa sobre essa ideia de transexual, transgênero. A ideia que se tem de trans, fulano é trans, a ideia que se tem de trans é alguém que se transforma. Vem da palavra transformação. Mas aqui é trans. Os romanistas entendem que esses elementos da ceia é chamado de transubstanciação. O que é isso? Eles entendem de forma literal. Haja vista, quando nós lemos a Bíblia, todo leitor da Bíblia, a priori, a interpretação seja literal, mas nem tudo nós pegamos ao pé da letra como literal. Então, o que eles explicam sobre a transubstanciação? Que os elementos da ceia, eles se transformam fisicamente no próprio corpo de Cristo, de forma literal. Ou seja, isso é um equívoco muito grande, porque quando Jesus fala, isto é o meu corpo e esse cálice é o meu sangue, Jesus estava presente ali. Então, se fosse ele, nós descarta a ideia dele ser o pão e o suco, esses elementos, ele chama a hóstia, né? Descartamos a ideia, então, de que Cristo se transforma nesse elemento, porque ele estava ali presente. O segundo equívoco que nós vamos entender que eles cometem quando aplicam de forma literal é a questão do engano dentro da exegética e a hermenêutica. Porque se eles entendem que tudo isso é literalmente Cristo presente ali, quando Jesus diz lá em João 10:9 que ele é a porta e diz, eu sou a porta, também vai interpretar literalmente. E sabemos que quando Jesus fala que é a porta, não é que ele é uma porta, ele está falando que ele é a entrada. Ele é a entrada. Isso que é uma metáfora. Então eles cometem esse erro quando aplica-se isso de forma literal, que é chamada de transubstanciação. Isso é os romanistas. Segundo, na tradição protestante, eles é um pouco diferente. Eles entendem que o pão e o vinho se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Ou seja, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão e na ceia. Queridos, esse entendimento é chamado de consubstanciação. Ou seja, sabemos, queridos, que Jesus, ele não está presente nesses elementos a partir do momento que ora e consagra esses elementos. Como assim? Como Jesus não está presente? Ele não está, queridos, presente fisicamente. Ele não está presente fisicamente. Então é chamada de consubstanciação. Ou seja, veja que Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Porque os protestantes, veio de Martinho Lutero. Ou seja,
O que nós vamos entender então? Transubstanciação, que os elementos da ceia se transformem? Ou que Jesus está presente fisicamente nesses elementos? Qual é a nossa posição? A posição pentecostal. Nós entendemos de maneira corretamente, segundo o que Jesus diz, que ele está presente sim. Ele está presente sim. Mas ele não está presente literalmente. Mas ele está presente espiritualmente. E também está presente espiritualmente. E esses elementos, o pão e o suco de uva, o pão é o corpo, o símbolo do corpo, e o suco de uva é o símbolo do sangue de Cristo derramado na cruz. Então não há lugar para transubstanciação e nem lugar para consubstanciação. Mas há lugar sim para nós entendermos que Jesus está presente conosco. Ele está no meio da igreja, mas não está literalmente, mas ele está espiritualmente acompanhando tudo. Jesus diz lá em Apocalipse que ele anda no meio dos 7 castiçais, que é a igreja. Não significa que ele está ali presente. Ele está presente espiritualmente. Ele está vistoriando. Ele está acompanhando. Ele está contemplando a cada um. Mateus 18, 20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio. Ainda que ali fala da testemunha, mas ele está no meio que jeito? Ele está no meio de alguém que está reunido em seu nome, falando do seu nome. Ele está no meio, está presente. Mas isso é espiritualmente. Então nós enfatizamos que é o símbolo e enfatizamos o aspecto memorial da ceia do Senhor. Então nós entendemos, queridos, que a ceia do Senhor é um memorial. Muito bem. Quando falamos sobre memorial, o Varre Wersby entende essa questão de memorial sobre 4 olhares, só que eu vou acrescentar um no meu entendimento. O primeiro olhar que ele traz é o olhar para trás. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós olhamos para trás porque é o aspecto de memorial. Precisamos lembrar daquilo que Cristo fez, trouxe o perdão dos nossos pecados. O segundo olhar que nós precisamos entender é o olhar para frente, é o olhar para o futuro, que nós participasse da ceia do Senhor até que Ele venha, ou seja, é um olhar para frente, é um olhar para o futuro. Então nós vamos entender aqui que tem aspecto do olhar para trás, aspecto retrospectivo, olhar para trás sobre aquilo que Cristo fez, e também um olhar para frente ou para um futuro, refere-se quando Jesus vier. Ali em Israel, existe 4 cálices. O primeiro é de Abraão, eles dizem que é de Abraão, o segundo de Isaac, o terceiro Jacó, e o terceiro eles esperam para participar, ceiar com o Messias. Porque ele diz que viria e cearia com eles no reino. O terceiro olhar que nós precisamos entender é o olhar em volta. Olhar em volta é o ver, meu irmão. Ali em Coríntios havia um problema muito sério, porque ninguém esperava pelo outro. Esperar uns pelos outros, ou seja, eu não posso ser egoísta. Ali em Coríntios as pessoas se embriagavam e iam para a igreja apenas para comer uma refeição comum, comer demais e o outro ficando sem. Ou seja, o que eles estavam fazendo, eles não estavam olhando em volta. Eles não estavam olhando em volta deles, do seu irmão que estava em volta. E existe aqui esse olhar, que é o terceiro olhar, o olhar em volta. E o quarto olhar é o olhar para dentro,
1 Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Então, lá nós vemos aqui o aspecto memorial, olhar para trás, que está lá em 1 Coríntios 11, 24. Tomai, e tendo dado graça o partir, diz: tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós, fazer isso em memória de mim. Olhar para trás, olhar para frente, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Olhar para dentro, 1 Coríntios 11, 28. Um olhar introspectivo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E um olhar em volta, ao redor, ou seja, não ser egoísta, olhar para o meu irmão, não querer tudo só para mim, mas eu compartilhar, esperar com o meu irmão, compartilhar com ele o meu pão, quem sabe, ou cálice. Então nós vemos aqui sobre 4 olhares: olhar para trás, olhar para frente, olhar para dentro e o olhar em volta. Repito, para ficar bem gravado aqui: olhar para trás, memorial; olhar para frente, futuro, escatológico; olhar em volta, olhar para o meu irmão; e o olhar, como se vê aqui, para dentro. É o 4º olhar. Só que, quando nós estudamos a antropologia, a doutrina sobre o homem, a antropologia é estudo sobre o homem. Quando nós estudamos sobre a antropologia, nós entendemos o quê? A antropologia ensina que o homem é o único ser que olha para cima. É o único ser que olha para cima e olha para Deus e busca auxílio de Deus. Então isso aqui é um acréscimo meu, mas biblicamente nós vamos entender. Você não vai ver um porco olhar para cima. A girafa, por mais grande que seja, o olhar dela é para baixo. O homem é o único ser que olha para cima. O homem, quando eu digo homem ou a mulher, é o único ser que tem que olhar para cima, olhar para Deus, olhar para onde vem o teu socorro, dar graças a Deus, como Jesus, quando tomava o pão e o vinho, que ali não é o embriagante, ele dava graças a Deus. Então temos que olhar para trás, olhar para frente, olhar em volta, olhar para dentro e olhar para cima. E reconhecer que tudo vem de Deus. Que tudo vem de Deus. Então, nós entendemos aqui essa posição pentecostal que é memorial. Nós vemos que existia a festa da Páscoa, queridos, que tudo aponta para o cordeiro sacrificado que Cristo fez na cruz. Mas a Páscoa é uma festa muito importante, mas uma festa judaica. Jesus, ele instituiu no mesmo tempo da Páscoa, mas não é a mesma coisa. A ceia do Senhor não é a mesma coisa da Páscoa, ainda que foi instituída no mesmo tempo, mas não é. Mas a Páscoa era um tipo do qual Jesus é o antítipico. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Queridos, quando nós falamos sobre aqui, tópico 2, o propósito da ceia. Qual é o propósito da ceia, gente? O propósito da ceia é celebrar a expiação de Cristo. Como falamos aqui já sobre os 4 olhares, anunciar a morte do Senhor até que venha, o que Jesus fez, venceu lá na cruz do Calvário, venceu o pecado, venceu a morte, venceu o diabo. E a Santa Ceia, a ceia do Senhor é para vencedores, que venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo e está lá participando, gente. Está lá o quê? Celebrando a expiação daqui, celebrando aquilo que Jesus fez por nós. Fomos justificados, não podemos ser justiceiro. Ceia do Senhor não é para justiceiro, é para justificado.
Ceia do Senhor, queridos, não é para dar comunhão a quem não está em comunhão, mas celebrar a comunhão de quem tem comunhão. Quantas pessoas, queridos, deixam, vamos falar daqui a pouco, por coisas banais de celebrar a ceia. Segundo, proclamar a segunda vinda de Cristo. Como disse 1 Coríntios 26, nós já falamos. Nós vemos que hoje é uma secularização. Não podemos perder essa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo. Esperando, ansiando por a sua segunda vinda. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando, veja que é um anúncio da morte do Senhor até que Ele venha. É igual no milênio, queridos. Eu sempre quis ter uma dúvida. O porquê vai ter esse sacrifício no milênio, se Jesus já foi morto, sacrificado, imolado? Para que vai ter sacrifício no milênio? Inclusive os judeus já têm as vestes guardadas. Porque vai ser um memorial. Hoje é um memorial daquilo que Jesus fez. No milênio, aqueles judeus vai ter um memorial daquilo que ele fez também, como memorial. A mesma coisa. Ponto 3. Primeiro ponto, celebrar a expiação de Cristo. Segundo ponto. Ponto 2, proclamar a segunda vinda de Cristo. Ponto 3, celebrar a comunhão cristã. Na igreja de Corinto havia muitas divisões, havia discórdia entre os irmãos, havia briga, havia intrigas. Não tinha uma comunhão, não tinha um amor fraternal. Veja, ninguém queria saber do outro, cada um por si. E o pior grupo é o grupo de Cristo que estava dividido. Existe um grupo de Paulo, um grupo de Pedro, Cefas, grupo de Apolo, e o grupo de Cristo estava dividido. Cristo não está dividido. Cristo não foi dividido lá na cruz. Um pedaço para cada um. Não, Cristo é de todos, Ele quer estar. Deus, Ele é tudo, Ele quer estar em todos. Ele não tem acepção de pessoas. Eu gosto do pregador tal, eu gosto da cantora tal. Não, não tem isso. E a igreja de Corinto, por mais que tinha todos os dons, existia todo esse tipo de problema ali. Veja que Atos 2:42, eu tenho um vídeo que eu falo sobre esses 4 pilares da igreja. E perseverados na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão. Como eu vou partir o pão sem estar em comunhão com meu irmão? Eu não quero nem ver, eu não suporto ver fulano. Como você quer ver lá no céu? Como você quer entrar no céu desse jeito, gente? O céu não vai ter divisão, o céu não vai ter separação. 1 João 7 diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do teu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado, todo. Só que o perdão só vem para quem está em comunhão. Se andar na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí o perdão vem depois. Por quê? Primeiro vem o quê? A comunhão. Não existe perdão sem comunhão. Anote aí. Hashtag. Não existe perdão sem comunhão. 1 João 7. Eu não perdono. Então você também não é perdoado. Se você não tem comunhão, você não vai ser perdoado. Então existia lá em Coríntios espírito de divisão, litígios, pessoas que tinham... O que é litígio? Pessoas que têm causa na justiça, não resolvia entre o irmão, ia lá no juiz, e o juiz não é crente, ia dar escândalo para a igreja. Ao nome do Senhor, não é nem para a igreja, nem para a denominação. É o nome do Senhor que vai ser escandalizado. Vocês têm que resolver entre vocês mesmos. Intriga entre irmãos. Então, perdi o sentido da ceia do Senhor. Tópico 3. O modo de celebrar a ceia do Senhor. O que é participar indignamente? Indignamente, comentarista traz aqui, indignamente, anastios, que é um advérbio, que indica a maneira ou o modo como se faz, enquanto um adjetivo, quer dizer, indica um estado. Por exemplo, é indignamente, que está falando aqui não é indigno. Porque se fosse indigno, ninguém seria digno. Porque tudo é pelo quê? É pela graça do Senhor. Então, quando fala que indignamente, é o modo como que eles estavam fazendo.
porque ninguém é digno. Tudo é um ato da graça, queridos. Está fazendo de maneira desordenada, não esperava uns pelos outros, de maneira indisciplinada, uns comiam mais que os outros, de maneira irreverente, quando não se embriagava. Ponto 2 do tópico 3. Uma celebração reverente. A ceia do Senhor é uma celebração. O adjetivo que indica um estado, qualidade ou natureza. Então ninguém poderia participar da ceia do Senhor pelo fato de que ninguém é digno. Mas não é esse caso aqui. É verdade que não participam da ceia do Senhor porque somos dignos, mas é um ato da graça de Deus, da bondade de Deus. Paulo disse que não era digno de ser chamado apóstolo, 1 Coríntios 15, 9. Mas ele foi um apóstolo. Mas ele reconhece que não era digno, porque ninguém é digno. Então, quando fala indignamente, de maneira irreverente. A ceia do Senhor, queridos, é uma celebração reverente. Precisa ser reverente. Veja que o protótipo da ceia do Senhor está em Gênesis 14, 20, 14, 18. Veja que Melquisedeque vem até Abraão. Melquisedeque é um tipo de Cristo, vem até Abraão, dá pão e vinho para ele. E ali eles celebram, há uma celebração ali. Ali é um tipo da ceia, daquilo que Jesus ia fazer, mostrando que Abraão tinha comunhão com Ló, que quis passar a perna dele, mas ele foi ajudar Ló. Ponto 3, é uma celebração festiva. Não é um funeral, queridos, mas é uma festa comemorando o quê? Que Jesus morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. Ele não continua morto, ele está vivo. Tem que ser reverência e ser festiva. Quantas vezes antigamente eu lembro aquela alegria, aquela festa. Por que não nós continuarmos nessa alegria, nessa festa? É a ceia do Senhor, aquele jejum, aquela consagração, aquela preparação, a semana inteira. Hoje troca-se casamento pelo dia da ceia, troca-se viagens pela ceia, viagem que precisa ser remarcada, reagendada. Troca por uma reunião em família, a ceia do Senhor, sendo que todos deveriam estar participando, todos deveriam ter a participação da ceia do Senhor. Eles não trocam Jesus por outras coisas. Não trocamos Jesus por outras coisas. A ceia do Senhor, ela é uma celebração. Eu e você precisamos o quê? Precisamos celebrar, queridos, a ceia do Senhor. Amém? Então, a ceia do Senhor, quando nós aprendemos aqui, a segunda ordenança do Senhor Jesus. Se esse vídeo foi bom para você, vai ser bom para o seu amigo ou sua amiga. Compartilhe em suas redes sociais e seja edificado para a glória do Senhor. Amém.